Muita gente chega à vida adulta, se não espera, a sociedade impõe à pessoa que espere a proteção do emprego, a proteção do INSS, a proteção do Estado. Então eu vou votar no candidato porque eu vou continuar com a minha bolsa auxílio, vou continuar com a proteção estatal. Então, enquanto a gente espera a proteção... É a incerteza, e a questão da incerteza e da perspectiva. Não, se eu quero proteção, estou votando pela segurança. Eu sou um dos que traz a proposta que deveríamos ter educação financeira nas escolas. Sim. Antes da educação financeira, a empreendedora, que é provocar as pessoas a, na falta de emprego, crie o seu emprego. Mas antes da empreendedora, tem uma educação que ninguém debate, que é a sobrevivencialista. E se eu não tiver comida? Plante a sua comida. Mas você não acha que a ordem talvez seria o contrário? Aprenda a criar o seu emprego para você ter opção de querer ou não querer. Isso, que às vezes as pessoas nem emprego têm. Então, no mínimo, a pessoa, se ela tem um quadrado de terra, ela tem que saber plantar. Exato. Mas, meu caro, se o Estado difundisse essas 3 opções que você colocou, em vez daquela única que é escola, faculdade, emprego e INSS, o sistema do INSS acabava de quebrar. Mas o Estado perde força. Que você falou da importância da educação empreendedora, de educação financeira, eu fui um produto disso, porque eu estava formatado, eu fiz colégio militar, depois eu fui para academia militar, então eu seria militar. O que mudou a minha perspectiva foi ter acesso a, por exemplo, casais que se enriquecem juntos, aos seus livros também, porque eu li e falei, caramba, dá para fazer uma outra coisa. E aí veja, né, pelo aspecto cultural, eu era filho de militar também. Então eu fui empurrado para uma certa direção. Mas quando eu tive acesso a isso, eu tomei um caminho diferente. Flávio também. Você foi pra Marinha. Provavelmente, eu não pensava lá na 7ª série, 8ª série. Eu não pensava nada, eu fui expulso. Você adotou o caminho. Ele apareceu e você Eles decidiram por mim. Então meio que era cultural. Foi uma imposição da cultura. E aí pensa o seguinte, imagina se o Flávio tivesse continuado na Marinha. Quantas pessoas trabalham para você hoje? Algumas milhares de pessoas, quase 10 mil pessoas. Quase 10 mil pessoas. Aqui no Grupo Primo nós temos 200 pessoas CLT, mais 350 consultores de investimento. 500 pessoas que talvez não tivessem emprego, porque eu poderia ter ficado de maneira confortável no Exército, onde o pessoal, quando eu fui pedir demissão, até falou, cara, se você não fizer nada muito errado, se não matar soldado na tropa, você sai general. Tem certeza do que ir embora? Eu tinha toda a segurança lá. Então, essa coisa de ter vislumbrado que, ó, dá pra fazer mais coisas, tem investimento. Mas isso foi teu, que é o que o Brunet tem falado. Isso é teu, isso é que diferenciou. Mas esse aqui é um ponto muito interessante. A educação que você está defendendo, ela ajuda a gente a ter condições de questionar as coisas. Totalmente. Quando você tem mais o teu cérebro tem um leque de amplitude por conta da educação, você questiona mais. E você tinha referências e questionava mais. Bom, a gente aqui nesse programa busca trazer para você ideias que façam você questionar, trazendo pessoas magníficas como essas aqui, para que você possa consumir essas ideias e não vão adotar como a verdade absoluta para a sua vida, mas quem sabe ser uma semente para você começar a questionar. Não é? A economia traz ciclos que, nesses ciclos, aparecem de vez em quando algumas oportunidades. E essas oportunidades, elas têm um ciclo de alta, depois ela já passa e daqui a pouco aparece uma nova oportunidade. Pessoas que pegaram essa onda e aproveitaram essa oportunidade, geralmente fazem o seu milhão. A gente poderia dizer que nós estamos vivendo também a era da inteligência artificial. O que isso vai trazer de oportunidade? A gente também pode lembrar da internet. O que foi a internet? O que foi a gente ter vivido um período de 2010, quando a internet era tudo mato? Hoje, praticamente todos nós aqui começamos ali 10, 11, 12, não é? Temos seguidores e vendemos bastante produtos por conta da internet. Foi uma oportunidade, não é? E assim, novas oportunidades vão continuar aparecendo, vão continuar vindo. Vamos falar sobre essas oportunidades e como a pessoa deve estar atenta. Se ela estiver fechada no modelinho escola, faculdade, emprego e INSS, será que muitas dessas oportunidades não vêm e elas não são aproveitadas? Como aproveitar essas oportunidades? Usando palavras de Salomão, rei Salomão de Israel, ele diz o seguinte, no seu livro Eclesiastes: não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo que acontecer hoje já aconteceu um dia. Ou seja, o mundo é cíclico. Então, para você prever o futuro, você tem que estudar a história. Porque o segredo para você prever, entre aspas, o futuro, né, que a previsão mesmo é impossível, mas para você entender um pouco do futuro, são 2 coisas. Estudar o passado e ter fé. Ou seja, você acreditar. O que é fé na definição bíblica? A certeza das coisas que se esperam. Está escrito assim. Ou seja, se eu tenho certeza que eu estou esperando o Bitcoin bater $1 milhão, por que eu não invisto se eu tenho certeza? Se eu não invisto é porque, na verdade, não é certeza ainda. Eu só acho. Então, fé não é achar. Fé não é pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo. Isso é pensamento positivo. Também é bom, mas não é fé. Fé é ter certeza das coisas. Então, eu sempre tive certeza
que de alguma forma eu seria relevante, de alguma forma eu ajudaria as pessoas. Então, a melhor forma de aproveitar as oportunidades é estudando história e tendo fé. Porque eu vou entender que o mundo é cíclico, não existe negócio de fim do mundo, no sentido de, quem estava em 2008, na crise de 2008, falou, acabou, o mercado imobiliário nunca mais vai se levantar. Em 2010 estava a festa de novo. Ou seja, não existe o fim do mundo para os negócios, só se o mundo acabar literalmente. Então, sempre tem um novo começo. Isso tem a ver com estudar a história para entender o mundo cíclico e tem a ver com fé, acreditar que para você vai dar certo da próxima vez. O que você está falando também alimenta a esperança de quem perdeu um bonde, não é? Pô, cara, eu comprei Bitcoin, acabou, beleza, tá bom. Esse bonde você pode ter perdido. Mas tem muitos outros. Mas tem outros bondes, entendeu? Existem muitos outros bondes, muitas outras oportunidades. Isso também fortalece a esperança das pessoas. Isso que o Brunet falou de aprender com a história, na minha opinião, é vital. Tem uma frase de um... Eu vou concordar absolutamente. Tem uma frase de um monarca espanhol, Afonso X, que ele dizia: queime lenha velha, beba vinho envelhecido, leia livros antigos, mantenha velhos amigos. Ou seja, ele gostava de tudo aquilo que tinha se provado no tempo. E ao estudar história, a gente vê em tudo que você falou que é uma certa constante, que é a questão de você mergulhar de cabeça nas revoluções tecnológicas. Todos nós aqui somos fruto de uma revolução tecnológica, em redes sociais. Usamos a tecnologia, prosperamos. Com Bitcoin foi a mesma coisa. Eu mergulhei numa revolução tecnológica, usei a tecnologia, prosperei. Com IA será a mesma coisa. O pessoal está preocupado em perder emprego para IA. Eu sei que você vai perder seu emprego para alguém que usa muito bem a IA. Esse cara vai prosperar, ele vai ter mais produtividade, vai conseguir fazer mais do que outras pessoas. E essa sequência a gente vê ao longo de toda a história. Nós temos uma certa sequência que é uma revolução tecnológica acontece, o pessoal que embarca ganha muito dinheiro, faz uma revolução financeira e depois quem tem muito dinheiro dita as normas culturais. Você volta para o Renascimento, exatamente assim. Estou lendo um livro agora sobre a história do risco, ele fala sobre o uso dos algarismos indo-arábicos. Teve um italiano chamado Fibonacci, foi lá no Oriente, aprendeu os algarismos, voltou, escreveu um livro matemático chamado Liber Abaci, o livro do ábaco. Os Medici, em Florença, olharam aquilo e falaram: meu Deus, é muito mais fácil fazer conta assim, para emprestar dinheiro e cobrar juros, do que usar algarismo romano. Como é que você faz uma conta de 18 vezes 33 algarismo romano? Como é que é 18,5 algarismo romano? Não tem. Os caras começaram a usar a matemática nova, prosperaram pra caramba e depois fizeram o Renascimento. Ditaram que era cultura. Então, toda hora, a revolução tecnológica que acontece, a pessoa que tá em casa, principalmente aquela que tem pouco a perder, como você tinha quando era jovem, tem que mergulhar de cabeça. Lá no Bitcoin lá atrás, eu digo até que eu pude fazer isso porque eu não tinha a reputação que eu tenho hoje. Era muito mais fácil pra mim, que era desconhecido, do que pro Serbaz, que era hiper conhecido com 10 livros publicados. Porque eu não sabia se ia dar certo. O Serbaz tinha que olhar e falar: cara, eu até gosto, mas eu não posso apoiar publicamente isso, porque se não der certo vai arranhar minha imagem. Eu não tinha imagem. Então quem tá em casa e é anônimo, não tem imagem, toda a revolução tecnológica mergulha de cabeça. Porque algumas podem não virar, mas aqui virar muda o cara de patamar. Só uma coisa que você falou que quem tem dinheiro dita as normas culturais. As normas culturais. Então, vou te provar isso biblicamente. A única função do dinheiro na Bíblia são duas. Uma, te posicionar na sociedade, e a segunda, para que você tenha voz. Essa função, você não vai encontrar outra função do dinheiro na Bíblia. É te posicionar, para quê? Para você ditar, porque o dinheiro dita regras. Aqui vai ser assim. Por que vai ser assim? Porque eu sou o dono desse lugar, vai ter que ser assim. Então, te posiciona e te dá voz. Então, e para que você usa esse posicionamento, essa voz? Para fazer o bem, para socorrer os indefesos, os pobres. Provérbios diz que quem dá aos pobres empresta para Deus. A única forma bíblica de Deus ficar te devendo alguma coisa, que ele nunca deve nada ao ser humano, é você ajudar os pobres.